Um grande prazer a gente estar aqui com vocês novamente. Não sei se já tem alguns participantes que já fizeram 2 visitas anteriores. A gente fez uma temática, né, de som e sentido. Então, a gente trouxe alguns sons de algumas obras, galerias, espaços de Inhotim. Uma focada entre artistas e paisagens brasileiras. E essa a gente chama de visita panorâmica. Então, é uma visita mais geral. Talvez possa ter um artista ou outro que a gente já falou com vocês, mas a gente vai fazer um apanhado geralzão aqui de artistas do Instituto. Para quem não conhece, tá, gente? Esse tipo de visita virtual que a gente faz com vocês ofertadas por meio de um projeto de acessibilidade e democratização de acesso que a gente tem, que se chama Inhotim para Todos. É sempre importante a gente falar um pouco desse projeto. Ele funciona também de maneira presencial, então, com muitas instituições sem fins lucrativos, para escolas, a gente recebe, garante a gratuidade de entradas. E nesse período de pandemia, né, onde todo mundo ficou em casa, vocês também, né, todo mundo acho que está dividindo um pouco esse momento, a gente criou esse projeto em versão virtual, o que se mostrou uma grata surpresa, um presente para a gente, porque agora a gente pode ter contato com pessoas do Brasil inteiro, grupos maiores, e do mundo inteiro também, que de outra forma não poderia vir ao Inhotim, por exemplo. A gente atende escolas ali do Rio do Sul, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, vários lugares do Brasil e do mundo. Então, possibilita um contato, assim, para mim é sempre um presente, né? A gente poder ter essas trocas com as pessoas. Seguindo em frente. Só um minutinho, pessoal. Então, como eu falei um pouquinho, essa visita panorâmica, né? Oi? Do lado tem umas pessoas deitadas. O que é lá? Não, aquilo ali é só uma imagem de uma obra mesmo. É obra. Acho que sim, né, que passou. Vamos seguindo, então? A gente costuma fazer uns combinados, pessoal. Aí, se possível, se não for, tudo bem deixar ligado. Mas a gente sempre pede para, se possível, desligar os microfones e também as câmeras, porque aí a gente deixa a conexão mais estável para todo mundo. Para quem for tranquilo, fechar, tudo bem, mas nós não estamos num grupo grande, quem, né, achar melhor deixar aberto, pode ficar à vontade também. Como a gente estava conversando, pessoal, antes de iniciar a visita, o Inhotim é um lugar muito grande, né? Então não dá para falar de Inhotim inteiro em a visita dividida em 40, 50 minutos. A gente faz uma seleção de algumas obras, vamos deixar vocês ali com curiosidade, com vontade de vir nos visitar, e é para apresentar mesmo o Instituto. Quem quiser escrever perguntas em tempo real, pode mandar pelo chat, e quem não quiser anotar ou guardar uma pergunta para no final a gente poder conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Então, a visita vai estar dividida entre um período que vai eu e o Matheus, tá? Até esqueci de apresentar ele, gente. O Matheus está aí já conhecido nosso, vai mediar junto comigo. E a Raiane está nesse background de ajudar a gente com os slides, apresentar também. Então, vai ter esses 40, 50 minutos comigo e com o Matheus conversando. E depois a gente tem de 20 a 30 conversando com vocês, tá? Aí a gente abre o microfone e bate aquele papo bom. Então, agora eu vou convidar vocês para assistir um pequeno vídeo que a gente sempre passa, para quem nunca visitou Inhotim poder ter uma ideia de que lugar que é esse. Pode passar para a gente, Rainha, por favor? Olá. Gente, aqueles problemas de conectividade, né? Então, a gente vai exibir esse vídeo online, normalmente ele roda tranquilo, mas vamos ver aqui o estágio. Travando, né, Leonardo? Tá, gente. A gente está em outra sala que também pode ser isso, que seja conexão. A gente vai pular, gente. Depois a gente vai mandar o link para vocês. Aí vocês podem acessar. A gente envia o link para vocês depois, só para a gente não ficar aqui nesse vídeo travado, né, gente?
Agora o Matheus vai falar um pouquinho. Matheus, vai ter que explicar muito bem que a gente não teve o vídeo. Então você vai ter que dar uma ótima visão geral para a gente, tá? Olá, pessoal. Boa tarde. Pode deixar, Léo. E a gente colocou esse primeiro slide, né, de visão geral, porque muita gente pergunta e chega aqui no Instituto perguntando o que é esse espaço que nós temos para apresentar, né, para o público. E o Inhotim, hoje ele é conhecido como Centro de Arte Contemporânea e Jardim Botânico. Pode passar, Ryan. E aí a gente tem um pedacinho desse mapa geral do Instituto, né? Ele foi idealizado pelo empresário mineiro Bernardo Paz lá no começo da década de 80. E ele veio, né, criando esse espaço, ele comprou uma pequena região aqui em Brumadinho, né, em Inhotim fica em Brumadinho. Então ele comprou essa pequena fazenda e trouxe para essa pequena fazenda já uma coleção de plantas que ele tinha, uma coleção de obras de arte também que ele ele estava colecionando na época, né? Até que ele, por influência de um artista, que a gente vai falar um pouquinho dele nessa visita, do Tunga, ele trocou todo o acervo dele de arte moderna para arte contemporânea. E nesse processo ele tinha que construir espaços, né, para abrigar essas instalações que ele havia comprado ali, que estava comprando naquela época. E o Inhotim hoje ele é conhecido como uma OCIP, né, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Ou seja, ela não pertence mais ao Bernardo Paz, né? Ela é hoje um instituto que tem um quadro de conselheiros administrativos e diretores que coordenam e administram todo esse espaço. Ele foi aberto em 2006, em setembro de 2006. Então, esse ano nós fizemos 15 anos que estamos abertos ao público, né, geral. Então, um momento de grande festa para nós também comemorar, né, esses 15 anos de abertura. Tivemos algumas inaugurações de obras externas, vou falar um pouquinho mais para vocês pela frente. E hoje nós temos cerca de 140 hectares de visitação. Isso são cerca de 140 campos de futebol, né? Então, 140 maracanãs, né? 140 morumbis. E isso, em metros quadrados, dá 1.400.000 metros quadrados. Só a gente consegue perceber, né, um pouquinho da dimensão de todo esse espaço que a gente está apresentando para vocês. Além disso, nós temos 250 hectares de reserva particular do patrimônio natural, que é um local de pesquisa, né, e não pode haver também nenhum tipo de construção ou desenvolvimento imobiliário, só pode ser mesmo entrar pesquisadores, né, registrados. Então, uma grande área também de preservação da nossa mata nativa. Dentro desse espaço, nós temos 23 galerias permanentes e temporárias. As galerias permanentes são aquelas que têm o nome dos artistas, como, por exemplo, Galeria Adriana Varejão, Galeria Lígia Pape. E as galerias temporárias são aquelas galerias que têm um nome mais genérico, como Galeria Praça, Galeria Lago, que são 4. Então, são 19 permanentes e 4 temporárias. Mas é um número que tem constante transformação, né? O Inhotim está sempre crescendo e apresentando novas obras. Como eu disse para vocês, esse ano a gente já teve novas inaugurações. Então, é um número que está sempre crescendo, não só de galerias, mas também como das obras de arte, né, ao ar livre, que hoje em dia aí está um pouquinho desatualizado, que a gente inaugurou no finalzinho do mês passado. De 24, nós passamos para 27 obras externas ao ar livre, 30 destaques botânicos e 8 jardins temáticos, que são números, como eu disse para vocês, que estão em constante crescimento, né? Então, em constante expansão, porque é um espaço ainda muito grande e que nos permite, nos dá uma possibilidade de expansão muito grande. Então, permite, né, esse crescimento constante. Pode passar, Ryan. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, introdução a temas da arte contemporânea, começando a nossa caminhada, né, pela galeria que está logo ao lado da recepção, que é a Galeria Praça, que contém 2 painéis que mostram um pouquinho da interação do Inhotim com a sociedade que ele está inserido, né, que é a comunidade de Brumadinho. Então, começando a entrada, né, a gente já consegue ver esses painéis com algumas pessoas, né, algumas figuras ali dançando. A gente não sabe se são pessoas visitando ao fundo ou se é parte da obra também que está ali no cantinho, né? Só quando a gente chega no trabalho que a gente consegue diferenciar um pouquinho
quais são as pessoas que estão visitando, qual que é a parte do trabalho. Pode passar, Rayane. E esse trabalho são de dois artistas, um americano e o outro porto-riquenho, que é o Rigoberto Torres e John Arne. Eles vieram para Brumadinho em 2004, 2005, sentaram na rodoviária de Brumadinho e as pessoas que iam passando por eles ali, eles iam notando o nome e endereço dessas pessoas. Então, nesse primeiro momento da pesquisa deles aqui sobre a cultura da cidade, eles fizeram esse primeiro painel, que é chamado de Rodoviária de Brumadinho, onde a gente já consegue perceber, né, diversos aspectos que são comuns aqui da rodoviária de Brumadinho. E que aspectos são esses? O ônibus, né, que é comum em rodoviárias, o coreto ali, que vocês estão vendo aí, né, à esquerda da imagem, a linha de trem, que simboliza, né, o trem que passa aqui, né, em Brumadinho, que antigamente era utilizado para transporte de pessoas, mas hoje em dia só é utilizado para transporte de materiais, né, principalmente minério de ferro, que é a principal fonte de renda da cidade, né? E estão vendo essas pessoas dançando um forró aí no cantinho? É o conhecido como tinha um evento na rodoviária de Brumadinho que acontecia toda sexta-feira à noite, que era chamado de forró na praça. Então, era bem comum, né, de ter esse evento na rodoviária e as pessoas iam para lá para dançar forró mesmo, né? Era um grande evento para a cidade em si. E tinham esse senhorzinho, pode passar, Rayane, que era chamado de Senhor Moretti, era o nome dele. Ele não era de Brumadinho, ele era de uma cidade aqui do lado de Brumadinho, mas ele morava no asilo que tinha aqui em Brumadinho, que era próximo à rodoviária de Brumadinho. E a primeira vez que ele foi no Forró na Praça, ele não avisou nenhum dos funcionários do asilo que ele estava indo ao evento. Então, eles ficaram procurando ele ali por algumas horas, né, preocupados, não sabiam onde ele estava, e quando acharam ele, ele estava lá na praça, né, dançando forró junto com as pessoas que ele conheceu. Então, toda sexta-feira à noite, quando ele saía, e saía sem pedir, sem avisar, as pessoas tinham noção, né, tinha mais ou menos a noção de que ele estava lá dançando, né, forró lá na rodoviária de Brumadinho. E o outro painel que eu falei para vocês, que também compõe, né, para a gente essa obra, é o painel que se chama Abre a Porta. E ele, vocês já conseguem ver aí que tem algumas características, né, de manifestação religiosa que é chamada de congado. Não sei se vocês conhecem, né? O congado é muito comum aqui em Brumadinho e principalmente nessa comunidade que eles representam aí para a gente, que é a comunidade de Sapé. Em Brumadinho, nós temos 4 comunidades que são reconhecidas como comunidades quilombolas, né? Então, dentro dessas comunidades, o congado, a folia de reis, é muito forte, é muito presente. E a gente colocou em passado presente porque é uma cultura que vem, né, passada de pai para filhos, né? Só que se os filhos não tiverem interesse, que acontece hoje em dia, principalmente nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, né? Eles não têm interesse em aprender a cultura dos pais. E o que acontece? É uma cultura que a gente passa de pai para filho, né? De uma forma bem oralizada, ela vai se perdendo, porque não tem registro, não tem, né, tudo registradinho, bonitinho, de como que acontece, qual época do ano. Então, se a gente não tiver um processo de catalogação, de registro, o que vai acontecer com essas culturas? Elas vão se perdendo, né? Essas manifestações, elas vão perdendo a sua característica. Então, o Inhotim teve um processo de catalogação, de registro dessas atividades, né, dessas manifestações religiosas, e por isso a gente mostra um pouquinho, né, a partir desse quadro, desse painel, né, um pouquinho, né, de aspectos do Inhotim, como a igrejinha que tem aqui no Instituto, essas folhagens rosa aí que são os coqueiros de Vênus, né, tem o buritis, que são essas palmeirinhas, que são bem comuns de região, né, de Cerrado, né, aqui nessa região que nós estamos aqui, onde o Inhotim está inserido, é uma região de transição Mata Atlântica Cerrado. Então, o buriti é uma planta comum desse tipo de vegetação, né, desse tipo de bioma. E a comunidade sapé em si, né, mostra até algumas pessoas ali no cantinho direito, né, com um homem com violão, né,
mostra um pouquinho de como a comunidade de Brumadinho também é uma comunidade musical, né? Com uma musicalidade dentro da comunidade bem presente. E é bem bacana a gente perceber esses detalhes, não só nesse painel, né? Mas em Brumadinho, né? Num contexto como um todo, né? Que vai além dos muros, né? Do Inhotim. Ele traz para a gente como essa representação aí, através dessa obra de arte contemporânea. E agora o Léo vai falar um pouquinho para a gente, que eu acho que é uma das galerias favoritas dele, né? Eu gosto muito dela, né, Matheus? Eu acho que essa aqui todo mundo gosta bastante, eu acho que a gente já mostrou em alguma visita lá aqui também, que é a galeria da Lígia Pape. A Lígia, que é uma artista que infelizmente já nos deixou, né, fisicamente, mas eu acho que o trabalho, a obra dela que ela deixou também a faz se tornar imortal, né? A Lígia foi uma grande representante da arte brasileira. Ela desenhava, fazia pinturas também, começou nas instalações, que é o caso desse trabalho que a gente vai observar aqui agora. Eu acho que já chama atenção, pode voltar, por favor, Raine, essa questão da arquitetura. Eu acredito que em Inhotim, os três pilares que tornam esse lugar aqui tão único é a arte contemporânea, o jardim botânico e a arquitetura. Então, são esses três elementos, assim, em harmonia, que fazem esse espaço nosso aqui de Inhotim ser um espaço tão único. Olha só como é que essa arquitetura é estranha, né, gente? Toda pontuda, parece quase uma dobradura de papel. Eu sempre tenho essa impressão quando eu olho, mas, na verdade, é concreto, né? Concreto armado. Você pode observar que, na próxima imagem, a gente vê que só a entrada dela é coberta de plantas, né? Então dá um ar de muito mistério. O que será que tem lá dentro, né? Dentro dessa arquitetura diferente. A Lídia, ela fez parte de um movimento que buscou resgatar muito essa subjetividade da arte, que é o neoconcretismo. Então, sair de uma arte muito positivista, por aquela coisa mais racional, geométrica, para uma arte que desse oportunidade para as pessoas botarem as próprias experiências em contato com esses trabalhos. Então, é muito comum, a primeira vez que as pessoas, quem não é muito atento, ligado, assim, tem uma proximidade com a arte, estranhar muito as obras aqui de Inhotim. As pessoas perguntam, nossa, mas isso é arte, né? É uma coisa estranha, o que quer dizer? É porque o contemporâneo ele nos convida a interpretar os trabalhos de acordo com as nossas experiências e as nossas vivências. Então, ao entrar nessa obra, por exemplo, olha como é que a arquitetura ela colabora, né? Estão vendo como é que é bem escuro ao redor? A gente entra por um corredor bem escuro, justamente para nos preparar, nos botar nesse clima para enxergar esse trabalho. Olha só, a gente entra lá dentro, ele está num tablado, é um trabalho muito grande, vai do teto ao chão, e ele tem essas colunas de fios que parecem luzes atravessando uma caverna. Essa obra, ela se chama Teteia, um ser. E a Lídia, ela faz um trocadilho, né? É um T mudo, teia. Primeiro com a questão da palavra teteia, né? Que é uma gíria que já foi muito usada, né? Para uma pessoa formosa, fulano é uma teteia, né? Poxa, uma gatinha muito bonita. Então, eles se usavam muito para essa coisa graciosa. E também teia, porque são fios, né? Fios no lugar escuro lembra a gente muito a questão de uma aranha tecendo as suas teias. A gente pode observar na próxima imagem. Olha só, são fios bem maleáveis, parece fio de algodão mesmo, só que recobertos com uma coloração dourada. E assim, olha lá no fundo as lâmpadas, como é que elas estão colocadas. Então, elas vão refletir nesses fios e fazer eles brilharem, assim, de uma maneira que chama muito, destacam-se muito na escuridão. E olha como é que é curioso na próxima imagem. A gente pode, contornando essa obra, ela fica no tablado central, e à medida que a gente vai caminhando ao redor dela, esse jogo de luz e sombra cria uma ilusão de ótica, onde a gente deixa de ver algumas colunas e começa a enxergar outras. E os brilhos vão sempre se movimentando, é uma obra que está se transformando, dá essa impressão de transformação à medida que a gente caminha. Então, assim, é de uma genialidade, de uma singeleza muito grande. A própria luz e a sombra, o nosso movimento, faz essa obra se movimentar também. Então, é uma obra que causa muito impacto nos visitantes, né? Ela tem uma leveza, mas também um impacto muito grande. E é uma das obras, assim, das nossas queridinhas aqui, né, Matheus? E seguindo agora, gente, agora sim é o xodó do Matheus, essa aqui. A teteia do Matheus é essa galeria. Essa galeria eu gosto muito, o Léo sempre fala dela. E a galeria da Adriana Varejão, né,
como o Léo também disse, falou um pouquinho dessa pegada da Lígia Pape sobre a arquitetura, né, da relação da arquitetura com os trabalhos, né, a galeria da Adriana Varejão foi uma das precursoras dessa característica aqui no Inhotim, que une, né, o trabalho, a arquitetura, o paisagismo, né, e entrando na galeria, né, nós temos a gente consegue ver essa arquitetura toda quadrada, né, bem cética, né, tipo, um pouquinho parecido com a galeria da Lígia Pape, né, a Lígia Pape tem uns recortes mais ousados, mas essa galeria também, como essa caixa de concreto colocada no jardim, também traz para a gente um aspecto bem diferente, né, e bem bonito também. E vocês vão entender um pouco melhor qual são desse lado de fora com o lado de dentro, quando vocês verem a obra, não quando vocês verem a obra, mas escutar um pouquinho da explicação, na verdade, porque, na verdade, ela destoa um pouquinho. Pode passar, Aya. E a obra, nessa galeria, ela tem diversas obras da artista, e a obra que eu vou falar é o Selacanto Provoca Maremoto. E muita gente pergunta, né, o que é o selacanto? O selacanto, ele é um peixe pré-histórico que vive em regiões abissais no oceano. E acreditava-se, né, que ele tinha sido extinto, né, porque achavam só fósseis dele. E só que na década de 30, um pescador pescou um peixe muito diferente e entregou para uma pesquisadora. E essa pesquisadora, né, ela estudou bastante aquele peixe ali diferente que aquele pescador tinha pescado e chegaram à conclusão de que era um selacanto, né? Então foi uma grande descoberta para a ciência naquela época, né, de saber que o peixe que eles acreditavam que só tinham fósseis, né, na verdade tinham famílias dele ainda vivas, né, sobrevivendo ali na costa africana, e eles só não tinham tanta tecnologia assim para poder pesquisar eles a fundo, porque são peixes que vivem em regiões muito profundas no oceano. E lá na década de 30 não tinha as mesmas tecnologias que nós temos hoje, né? E essa frase, Selacanto Provoca Maremoto, surgiu pela primeira vez, né, num panorama geral, principalmente aqui no Brasil, através de um filmezinho japonês chamado National Kid. E o National Kid era um desenho japonês que tinha um dos vilões, né? Ele falava isso, Selacanto provoca maremoto. Era o submarino que emergia do mar e soltava umas bombinhas falando isso. Selacanto provoca maremoto. E essa frase, né, apareceu nessa série, nesse filmezinho na década de 50, e depois veio à tona de novo no Brasil na década de 70, quando um estudante de jornalismo da PUC no Rio de Janeiro começou a pichar essa frase em tapumes de obras no Rio de Janeiro. Obras, pontos de ônibus, e foi uma frase que viralizou. E todo mundo, né, pelo contexto político da época, de ser ditadura militar no Brasil, né, qual a relação que eles fizeram? Eles fizeram a relação de que era uma frase contra a ditadura militar, que as pessoas eram, né, os indivíduos eram selacantos e juntos provocariam um maremoto contra aquele regime político da época. Só que anos depois, né, o autor da frase veio né, a público e disse que não tinha nenhum apego político nessa frase, era só uma frase que viralizou, né, do nada, né, vamos dizer assim, né? Então não tinha nenhum significado, sei lá, canto provoca maremoto, foi só viralizou por casualidade mesmo. A Adriana vem e representa, né, todos esses pontos do que a gente pode dizer que são azulejos portugueses. Por que a gente pode falar que são azulejos portugueses? Pelo detalhe na pintura, que é a primeira coisa que a gente vê na obra, né? São a riqueza de detalhes, né, que ela traz para a gente na pintura. Os anjinhos, né, que são representados ali com a bochecha gordinha, cabelo encaracolado, né? Isso tudo lembra bastante a gente o barroco, né, os azulejos portugueses. E quando eles eram trazidos para o Brasil, eles eram trazidos através de quê? De navio. Então, nesse transporte que era muito difícil, muitos deles quebravam, né? Só que era tão caro trazer que eles faziam pintar, colocavam na parede mesmo assim. Então, vendo nessa imagem, esse craquelado, como que ela representa isso? Com gesso sobre tela. Então, ela pega gesso normal e tela de pintura comum, mistura com cola e joga em cima dessas telas.
e quando ele seca e ele trinca, ela vem e pinta por cima, né? Dessa impressão, esse craquelado, com aqueles azulejos bem antigos, né? Que em alguns apartamentos ainda tem, quando você passa a mão ele descasca, né? Então, dessa impressão de perda na pintura, né? E qual que é a relação dessa obra com a arquitetura? Porque a arquitetura é toda lisa, né? Como eu mostrei para vocês, aquela caixa lisa. E por dentro é essa riqueza de detalhes. A Adriana fala que essa relação dessa obra com a arquitetura vem através de como se fossem mônadas. O que são mônadas? Mônadas são estruturas que por fora elas são super simples, né? E por dentro são extremamente detalhadas. Mas por que ela traz isso para a gente? Lembra da referência ao barroco que eu falei para vocês que ela fez nesse trabalho? Em algumas igrejas, né, tanto aqui em Minas quanto na Bahia, né, no Nordeste, tem aquelas igrejas que são bem simplesinhas por fora, mas por dentro tem uma riqueza de detalhe e pintura muito grande. Então, ela lembra essas características de mônadas, né? Então, de novo, na própria arquitetura e o trabalho, a gente vê essas relações com a arquitetura que são bem interessantes. E agora, né, saindo um pouquinho dessa questão de galeria, né, indo um pouquinho mais para a área externa, né, o Léo vai falar para a gente de uma obra externa, né, Léo? Exatamente, pessoal. Uma característica de Inhotim é isso. A gente tem as galerias, né? Tem galerias permanentes, galerias temporárias, e nós temos também obras externas. Então, imagina, a gente está ali caminhando tranquilamente no jardim e se depara com uma obra como essa, que é o Magic Square, do artista Hélio Oiticica. Essa obra é muito importante para eu tinha, é quase um cartão postal aqui no Instituto. Ela fica próxima de um restaurante. Então, as pessoas adoram passar por lá, ela fica numa área bem bonita, aberta, a gente vai poder ver mais à frente, mas ela convida muito o visitante a participar e a interagir com ela. O Hélio é um artista carioca, né? E ele era também um multiartista. Pintava, desenhava, escrevia. É um cara que adorava carnaval, então ele era muito ligado ali na Estação Primeira de Mangueira, né? Fazendo as festas populares, as comunidades. Uma das grandes obras mais conhecidas dele são os parangolés. São vestimentas assim que eram feitas para as pessoas ao se movimentarem, as cores vibrarem, se transformarem. Então ele era um artista que tinha como, acho, pedra fundamental do trabalho dele, unir o público ao trabalho. Então ele não achava que o público deveria ficar ali só olhando, né, quietinho, longe do trabalho, aquela coisa comportadinha, não. Ele achava que o público tinha que se tornar artista também. Então ele tinha que participar desses trabalhos. Nessa imagem aqui a gente pode ver, olha só, tem duas pessoas aqui no canto esquerdo. Olha só como é que são as dimensões do trabalho. Esse trabalho, Magic Square, ele faz parte da série dos penetráveis. E o que significa isso? As pessoas podem caminhar por dentro desse trabalho. Então, o Hélio convida a ativar várias sensações e sentidos do nosso corpo. Primeiro, eu acho que é a visão, né? A nossa visão, vendo essas cores chamativas. Então, o segundo ponto também é o tato. Quando a gente vai caminhando, olha só o piso, como é que ele é diferente. Tem essas rochas que a gente chama de seixos rolados. E seixos, né, são rochas de fundo de rio. Então, tem a pedrinha no fundo do rio, vai passando a água, ela vai rolando lá, a água vai arrastando, e ela perde as quinas. Então, ela fica, parece uma batatinha, olha só. E ela é muito usada em paisagismo. Então, a gente vai caminhando por essas pedras, a gente sente um certo desequilíbrio, ativa também a nossa audição, porque a gente consegue ouvir esse barulho de trituração, né, da pedra uma na outra, enquanto a gente está caminhando. Então, ela mexe, uma obra que mexe com nossos vários sentidos. Na próxima imagem, a gente pode observar agora, olha só, isso aqui é uma visão privilegiada, tá, gente? Isso aqui é VIP, porque está sendo uma visão de drone, né? Então, lá pelo Inhotim, a gente não consegue ver esses detalhes desse trabalho. O que é muito incrível, porque como eu comentei com vocês, o Hélio ele também desenhava, pintava. Ele tinha uma série de desenhos que se chamava meta-esquemas, que era muito parecido com essa visão do alto. Olha só, eram umas coisas geométricas, coloridas. Olha só como é que não parece um desenho, um quadro por si só. Então, imagina, a gente visitar essa obra, entrar dentro dela, é quase como se a gente estivesse entrando dentro de um desenho. E olha só as sombras também, olha só os padrões que elas formam, né? Vai se criando novas versões e visões desse trabalho, com a sombra, com as cores, as paredes. Então, o trabalho está sempre em modificação. E na próxima imagem, vocês podem observar porque que eu falei que era um lugar que as pessoas gostavam muito de ficar, né? Vê se não dá vontade, gente, sentar ali naquele gramado, bater, jogar um papo, botar o papo em dia, né? Dar uma fofocada, fazer um lanche.
Tem nada melhor, gente. Mas o Matheus adora uma fofoca. Ele senta ali debaixo dessa árvore, fica, se deixar. Então, a gente observa aqui elementos que é o paisagismo. O que é o paisagismo? Nada mais é do que organizar os elementos do espaço de uma maneira que fique agradável, que fique bonita. Então, aqui a gente tem esse gramado, quando a gente faz muitos eventos, também são colocados aqui. Vários destaques botânicos, a gente tem as palmeiras azuis. Olha só como é que elas têm logo essas assim acima, perto do lago. Olha como é que elas têm um brilho diferente. Elas são naturais de Madagascar, então elas secretam assim uma substância que protege elas do sol. Tá vendo uma árvore que passa um protetor solar nela mesma, gente. Olha que chique. Queria eu poder fazer isso. E a gente tem esse lago bonito aqui do lado. Nós temos 5 lagos aqui em Inhotim e todos são artificiais, né? Mas pensa bem, quando vocês aí eram crianças, ou veja aquele desenho de criança assim, desenha uma casa dos sonhos, um lugar bonito. A criança sempre desenha a casinha com um laguinho, né? Não falta o laguinho. Então, é um lugar que desperta muito na gente essa afetividade, esse bem-estar, eu acredito, né? Que a natureza traz para a gente. Seguindo, nós vamos ver outro trabalho agora, que é um dos meus favoritos também. E eu acho que a imagem diz por si só, né, gente? Eu adoro verde, adoro natureza. Olha só, essa aqui é parte da reserva de patrimônio natural particular que o Matheus comentou lá no início. Então, olha bem no meio ali, né? Quase não dá para reparar a obra no meio de tanto verde. É maravilhoso estar aqui. Essa obra é de um artista norte-americano chamado Robert Irving. E o Robert é um cara também que tem uma carreira assim longuíssima. De novo, começou na pintura, no desenho. Ele era um cara assim tão estudioso dos trabalhos que ele falou que chegou num ponto em que a pintura já não dava a liberdade para ele criar outras coisas, né? Ele ficava muito preso naquela coisa, tela, tinta e tal. Então ele começou a partir para a escultura. Ele foi um dos pioneiros de um movimento artístico que utilizava a luz e o espaço, light and space, luz, espaço, e aproveitar os elementos da natureza para interagir com o trabalho. Agora a gente vai chegar mais perto um tiquinho. Olha só de cima, outra visão privilegiada, viu, gente? Vocês estão VIP demais hoje aqui. Olha só como é que a gente vê várias formas geométricas nesse trabalho, né? A gente vê desde círculos, ela aparece cruzes, um X. É uma obra que é feita, parece uma pizza também partida, né? Não sei quem gosta de uma pizza também. Um relógio de sol. Então, observe só a sombra, né? Como é que ela atinge nessa clareira que o próprio Robert escolheu a dedo. E olha só como é que a geometria desse trabalho ela é muito complexa, ela vai se completando. Tá? Mesmo, a partir do momento que você tem essa espécie de fatia de pizza, né, de triângulo aqui que é gramado, a gente tem essas linhas também de concreto, que vão formando quase uma rosa dos ventos. A gente tem parte do vidro também, que vai quase uma bússola. É uma obras, formas geométricas que vão se mesclando e a gente consegue abstrair vários formatos dela. Na próxima imagem, a gente pode ver agora aqui, olha, do mesmo nível. E olha só como é que ela parece um concreto armado, né? A gente não sabe se ela está se abrindo ou está se fechando. Parece quase uma flor, parece uma letra A também que forma, olha só, no concreto. E olha só que paisagem maravilhosa, né? Esse azul do céu, esse estava um dia bonito. E o redor, a paisagem ao redor é importante porque quando a gente adentra, na próxima imagem a gente pode observar melhor. Olha só, a gente tem, então, aquele piso que parece uma rosa dos ventos, essa construção toda armada. E olha um detalhe muito importante, que são esses vidros em cima de cada parede. Eles são feitos de uma espécie de vidro feito à mão, que ele tem uma coloração meio amarelada, meio esverdeada, parece que é manchado esse vidro. À medida que a luz do sol atravessa por ele, reparem bem nas paredes, principalmente mais para o lado esquerdo. Ela vai projetando as cores desse vidro nas paredes. Então, dependendo da hora do dia que a gente for visitar, né, que o sol vai fazendo um movimento, a gente vai observar outros padrões nessas paredes. Então, a obra está se transformando o tempo inteiro. Então, hoje, por exemplo, eu fui lá de manhã, o dia estava nublado, que choveu ontem, né? Não sei como é que está aí para vocês, São Paulo, mas aqui estava aqui. Hoje até abriu um sol, mas de manhã estava muito nublado, então era uma vivência diferente com esse trabalho. Quando está ventando muito também, é outra vivência, porque pode fazer uns ruídos, o vento entra pelas portas aqui, pelas janelas. Então, é uma obra que dialoga muito com o que circunda ela, a natureza ao redor. E hoje também outro ponto interessante, que ela é o ponto mais alto de visitação do Inhotim. Então, ela se converteu quase em um mirante também. Então, uma área que você consegue ver essa obra, que eu acho espetacular, consegue ter uma visão muito bonita das serras, dos morros, da cidade de Brumadinho,
e também daquela mata que a gente viu no início. Então, assim, para mim, eu não sei você, eu tô o prato cheio para mim, esses 3 elementos. Então, eu convido vocês, se vierem aqui, é um ponto que eu quero levar vocês também, que é muito bonito. E seguindo agora, gente, nós vamos falar, o Matheus vai falar para a gente da Yayoi Kusama, que é em cima do nosso escritório, né, Matheus? Exatamente, Léo. E essa obra, como o Léo disse, ela fica no topo do prédio onde funciona o nosso educativo em Inhotim. E é bacana porque você não imagina que em cima do teto, né, de uma construção, pode abrigar um lago, como esses que vocês estão vendo aí na foto, com uma obra de arte, né? E a Yayoi Kusama, só dando um panorama sobre a artista, ela é uma artista japonesa que tem quase 100 anos já. Ela foi diagnosticada, né, com esquizofrenia e ela se auto-internou numa clínica psiquiátrica. E tudo, né, dos aspectos dos trabalhos dela é que ela desenha tudo em forma de esferas. Então, as esferas têm uma grande característica, né, contam bastante para a característica do trabalho dela. E nesse trabalho em específico, ele é chamado de Narcissus Garden, ou Jardim de Narciso, onde ela pega diversas bolas, cerca de 450 bolas de metal, né, de aço inox, e coloca nesse jardim, né, que é feito nesse lago, em cima do educativo. E remete bastante, né, à lenda de Narciso. E qual que é a lenda de Narciso? É a lenda, né, daquele semideus, que era chamado de Narciso, que nasceu com uma beleza extremamente exótica, né? Ele era extremamente bonito. Só que ele também nasceu com uma maldição. Ele não poderia, né? Ele não poderia ver a sua própria imagem no espelho, porque senão ele morreria. E um certo dia ele foi pegar, né, uma água, né, num lago, e no reflexo da água ali ele viu o seu próprio rosto e se apaixonou por aquela imagem. E ele ficou ali, né, apaixonado com aquela imagem durante muito tempo, né, até que ele ficou tão fraco que caiu na água e não tinha mais forças para sair dali e acabou morrendo. Então, né, e no lugar onde ele morreu ali nasceu uma flor que hoje em dia é chamada de flor de Narciso. Então, mostra nessa lenda, mostra um pouquinho para a gente de onde nasce essa ideia do narcisismo, né? Que são aquelas pessoas que só enxergam elas mesmas, né? Não enxergam o entorno. Só que a artista traz para a gente, né, essas esferas de uma forma bem interessante, porque a gente consegue ver a nossa imagem nela e a dos outros também ao redor, porque ela tem um ângulo, né? Então, ela meio que também critica, né, essa questão do narcisismo, e até mesmo, na primeira vez que ela expôs essa obra, que foi numa Bienal, ela não foi convidada para participar dessa Bienal. E o que ela fez? Ela começou a vender essas esferas na porta da Bienal por $2. E tinha uma plaquinha escrito: compre o seu narcisismo aqui. E as pessoas passavam ali e compravam essa bola, essas esferas que ela estava vendendo, entrava na Bienal e muitas esqueciam essas bolas no jardim da Bienal, em bancos, né? Então, de uma certa forma, ela expôs o trabalho dela na Bienal. Então, ela foi também uma expositora nessa Bienal, né? Criticando o próprio mundo da arte, né? Sobre qual tipo de arte deve ser valorizado, o que deve ser considerado obra de arte ou não. Então, de uma certa forma, ela levou o trabalho dela para esse espaço que ela não havia sido convidada, né? Então é muito interessante ver esse ponto de vista da artista. E saindo um pouquinho de novo, né, de falar de obra de arte, a gente vai falar um pouquinho de jardim, né, entre os jardins e suas trocas. E aqui no Inhotim, bem no centro do parque, a gente tem uma árvore que é a principal. Que essa principal, né, a gente fala que é o símbolo do Inhotim, que é a árvore tamboril. Pode passar aí. E ela é uma árvore bem grande. Vocês vão ver na imagem, que a gente até colocou nesse slide, né, é uma árvore, um símbolo. A gente consegue ver nessa imagem aí que ela está bem, né, sem folhas, né, mas ela é uma árvore bem, que dá umas folhas bem verdinhas, fica bem florida, mas no inverno ela fica com esse aspecto mais seco, né?
E o tamboril é uma árvore comum da Mata Atlântica. Como eu falei para vocês, esse local que nós estamos em Minas Gerais é um ambiente uma transição de biomas, né? Mata Atlântica Cerrado. E o tamboril é uma árvore de Mata Atlântica e geralmente ela cresce com caule, né? Bem reto, né? E fica bem alta. Só que aqui no Inhotim ela não tinha o quê? Ao redor, nenhuma concorrência. Então ela pôde crescer, né, de uma forma bem aberta, né, bem esplêndida como ela cresceu aí. Então, a gente consegue ver nessa imagem, né, que ela é bem abertona, né? E na próxima imagem a gente vai ver um pouquinho dela com as folhas. Olha como ela fica bonita. Além desse nome tamboril, ela recebe também o nome de orelha de macaco. Por que que ela tem esse nome também popular de orelha de macaco? Olha a semente que dá, né, o fruto dela. Parece realmente uma orelhinha, né, de macaco, não parece? Uma orelha de uma pessoa que tem uma orelha muito grande, igual o Léo. Então, parece bastante a orelhinha dele. E então, por isso que ela tem esse nome popular, né, orelha de macaco. Agora o Léo vai falar para a gente um pouquinho de um outro jardim temático que nós temos aqui, né, Léo? Pois é, agora a gente vai para o Largo das Orquídeas. Não sei se alguma de vocês gosta de orquídea, né? Orquídea tem gente que agora, muita gente agora não, mas está bem comum a coleção, o cultivo de orquídeas. Esse lago ele é muito bonito, muito importante para a gente, porque ele é uma mistura de duas plantas que são muito simbólicas, né? A gente tem várias palmeiras imperiais, que são árvores que demarcam no Brasil muitos pontos históricos, normalmente as praças, né, onde tem os palácios de governo, etc., ou um histórico né, da colonial, sempre tem aquela coluna de palmeiras imperiais. E aqui a gente tem essas paredes imperiais e elas ainda estão ornamentadas com orquídeas. A gente pode ver na próxima imagem. São orquídeas da espécie Cattleya walkeriana, que é uma espécie assim, tradicional do Cerrado. Ela é conhecida até como a rainha, né, a princesa do Cerrado. Olha só a quantidade de orquídeas que tem, né, nessas palmeiras. Tem algumas milhares de orquídeas, tá, gente? E elas têm os períodos, né, obviamente, como elas ficam, elas usam a palmeira apenas como um suporte mesmo para elas desenvolverem, então não faz mal nenhum para as palmeiras. E tem o período onde elas florescem mais. Normalmente no fim de maio, quando está começando a esfriar, todas desabrocham, assim, então fica uma maravilha. E depois, né, obviamente, algumas murcham, então fica com menos flores desabrochadas. Eu até aprendi isso, demorou um pouquinho, porque logo que eu entrei no Inhotim, eu fui lá, levei, nossa, que lugar bonito, né, maravilhoso, era nessa época entre maio, junho, julho. Aí nos outros dias eu falava para o visitante, vamos lá ver orquídea, gente. Até que um dia eu cheguei lá, não tinha mais nenhuma, né? Aí eu fui ter que aprender, a minha cara foi lá no chão, morri de vergonha. Mas depois a gente vai aprendendo que as coisas têm um certo ciclo, né, na natureza. Tá? Quando a gente conhece esses ciclos, a gente consegue utilizar, né? Então hoje eu já aviso, ó, gente, a gente vai passar ali, mas a gente vai ver pouco orquídea. Aí quando eu sei que está na época, aí eu já faço, né, meu filme, já falo, ó, vamos lá ver um lugar muito bonito, chega lá aquele monte de orquídea, todo mundo gosta, né, gente? Quem não gosta de uma bela árvore, uma bela planta? E se passando a imagem, agora a gente vai ver o ponto final da visita, que é o Jardim de Todos os Sentidos. Então, vocês podem observar que essa é uma vista aérea, a gente tem um monte de elementos, né? E a gente chama Jardim de Todos os Sentidos, ou Viveiro Educador, porque essa aqui é como se fosse a porta de entrada da sede do nosso Jardim Botânico. Então, se a gente pegasse caminhando ali, indo para o fundo, a gente veria as estufas, né, o lugar onde a gente reproduz as plantas. Então, ele é um lugar muito importante assim, para ter atividades educativas relacionadas às plantas, né, ao jardim. Aqui a gente observa que são 3 jardins em forma de mandala, ou seja, vários pontos circulares, e eles são de uma altura que a gente pode caminhar por eles. E o interessante é o quê? Esses jardins estão divididos em 3 mandalas. Uma de plantas medicinais, então tem chá, tem boldo, cavalinha, tudo que é bom para tomar, assim, né? Para melhorar. Tem algumas plantas comestíveis também, tem o pessoal chama de peixinho, né? Parece uma plantinha assim, quem é vegano, vegetariano, come muito. Dá uma fritada nela empanada, dizem que é igual peixe, eu não sei, né? Não arrisquei ainda não. Então tem outra que é de plantas aromáticas, então você tem várias plantas usadas como tempero, você tem desde a mirra também, que é usada assim, para um cheiro quase para perfumar o ambiente.
e a última que é de plantas tóxicas. Então, essa a gente não pode tocar. Nas outras, a gente pode tocar, cheirar, provar elas, tranquilo. Essa não. É curioso, né? Como é que a gente pode se aproximar delas. A gente tem agora 3 exemplos. Essa aqui é a cavalinha. Ela parece um mini bambuzinho, né, gente? Eu sempre acho isso. E ela é muito usada para cólica, para dor de estômago. Então, se usa muito chá de cavalinha. Principalmente as mulheres estão no período de cólico, a gente está com dor de estômago mesmo, é um chá muito bom de se fazer, o chá de cavalinha. A próxima que a gente vai observar, essa já faz parte da mandala das tóxicas, se chama a coroa de Cristo. Muito comum de ver em cerca viva, canteiro de cidade, porque ela tem, né, esse chamariz da cor muito chamativa, mas porém ela tem uma secreçãozinha, né, parece um leitinho, um latexzinho assim, que é tóxico. Então tem que tomar muito cuidado. Até por isso ela é usada muito como cerca viva, para muro, que já afasta os animais e as pessoas, né? E quem tentar mexer aí vai ter um mau resultado. E por último, né? Não sei quem de vocês gosta de uma pizza, de uma brusqueta, alguma coisa assim, porque nós estamos vendo o nosso querido orégano, que é muito famoso, usado como tempero, mas a gente está acostumado a comprar desidratado, né? Já macerado. E aqui a gente vê a árvorezinha mesmo. E aqui um bichinho que a gente colocou que faz parte, né? De ter, assim, os insetos fazem parte, ajudam. Aqui, nossas plantas aqui são nenhum tipo de agrotóxico, né? Então é bom a gente ver esses bichos andando por aí. Se não chega a ser praga, é sinal de que a natureza está se desenvolvendo muito bem. Então, gente, com essa imagem aí, que vai lembrar de vocês, vai ficar uma pizza, uma comida muito boa. A gente vai encerrar a nossa visita, tá? Eu agradeço imensamente cada vez que a gente faz visita com a Hebraica, é sempre um prazer, um privilégio. E agora a gente pode abrir para fazer perguntas, tá? Vamos bater um papo agora. Muito obrigado a todos e todas. Precisa voltar. Precisa voltar a imagem. Ah, tá. Pode falar, Cima, já aproveita o embalo. Posso falar? Posso falar? Pode, já aproveita. Primeiro, é tudo muito, 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 muito. Eu queria saber 2 coisas. Primeiro, quantos funcionários tem lá em Inhotim? Segunda pergunta, os artistas que fazem parte, que têm as obras lá, são de que lugares? Tem americano, tem japonesa. Alguém saberia me explicar, me responder, então, essas 2 perguntas, por favor. Obrigada. Sim, obrigado pela pergunta, tá? A gente hoje deve estar em torno ali, acho que de 400 funcionários ali direto, talvez, mas já teve período que foi muito mais. Então, teve um período também na pandemia que ficou um pouco menos. Então, agora a gente está entendendo com essa demanda, qual está sendo a necessidade atual, mas por isso eu não vou poder te trazer o número exato, porque a gente teve muitas mudanças, mas em torno de 400 funcionários, assim, diretos mesmo de Inhotim. Aí tem as empresas terceirizadas, de segurança, de restaurante, etc., que talvez dê entre uns 500, 550, mas está girando em torno desse número. Sobre a localidade dos artistas, naturalidade, né? Nós temos artistas realmente de várias partes do mundo. Nós temos artistas cubanos, brasileiros, japoneses, aiaió, né? Espanhol, francesa. A gente tem uma equipe curatorial, né? Que tem curadores também que vivem em outros lugares do mundo, Nova York, estão sempre em contato com bienais, movimentos artísticos, que vai trazendo essa multiplicidade de artistas. Nessa última inauguração, a gente teve uma artista da Bahia, uma do Rio Grande do Sul e uma artista polonesa. Então, assim... Polonesa? Sim, Alexandra Mir. Polonesa? Alexandra Mir. Então, a gente está sempre recebendo, né? Então, aí, como a gente tem as galerias... Eles ficam... Sim? E eu queria fazer uma pergunta. Eles ficam aqui, eles ficam, Leonardo, eles ficam esse tempo todo da obra, eles ficam, então, aqui. Não necessariamente. Muitas obras, a gente já... O Inhotim compra pronta, algumas são comissionadas, aí, por exemplo, 2 que foram inauguradas são comissionadas quando o Inhotim contrata o artista para desenvolver um trabalho para Inhotim. Então, nesse caso, se um artista vem, faz uma pesquisa, desenvolve o trabalho aqui.
Muitas vezes acontece do artista vir na inauguração, né, e participar dessa inauguração. Outras vezes o artista não vem, mas às vezes manda alguém do escritório. Ou no caso da Alexandra, né, essa polonesa que fez esse trabalho. Ela não pôde comparecer aqui porque teve essas questões de Covid, né, de fronteira. A obra dela inaugurou mês passado, mas é uma obra que o Inhotim já tinha, então não é nova. Mas ela mora hoje em dia em Londres, então ela, na casa dela, ela fez uma festinha, assim, para comemorar, cheia de bandeirinha do Brasil. Então, assim, varia muito de artista para artista. Alguns vêm, outros não. Queria fazer uma perguntinha, posso? Obrigada. Posso Obrigada. fazer? Silvia? Pode sim. Então, parabéns mais uma vez, foi maravilhoso, apesar de que eu já conheço uma parte, mas eu queria perguntar o seguinte: vocês substituem essas obras e se substituem de quanto em quanto tempo? A gente, na verdade, isso vai muito da equipe curatorial. Eu acho que não tem um padrão. A gente tem um padrão que todo ano inaugura um trabalho, dois, e de 2 em 2 anos nós temos inaugurações maiores. Então, com certeza, 2 em 2 anos a gente está inaugurando trabalhos maiores. Porém, não tem um padrão. Então, tem obras que são muito queridas por todo mundo, mas às vezes acabam sendo trocadas. Por exemplo, os fusquinhas, né, coloridos. Para quem fez alguma outra visita para a gente, talvez lembre. Eles saíram agora de exposição. Eles não estão sendo expostos no momento. Mas eu acredito que vai voltar, porque é uma obra muito querida. Mas isso acontece. Então, alguma obra pode sair, pode entrar. Isso é muito da equipe de curadoria que define isso, esse tempo de exibição. Obrigada. Obrigada, viu? Maravilha. Eu que agradeço. Quem mais quer falar, quer fazer alguma pergunta? Não estou vendo aqui ninguém com a mãozinha. Eu quero. Pode Marina. falar. Pode falar, Marina. Leonardo, meninos, Hebraica, é tão emocionante. Eu já estive em Inhotim, eu quero voltar, até fiz uma pergunta, vocês têm alguma agência, a parte de vocês, para deixar aqui, para organizar um grupo de família, porque eu fui, uma coisa espetacular, e eu sempre descubro alguma coisa nova da fauna, da flora, da região. E eu sei que vocês vão falar das obras, mas eu queria saber como é que ficou Brumadinho, as pousadas, a vida de vocês, as visitas depois daquela tragédia tão terrível, como é que isso influenciou a programação, porque eu sei que tinha ideia de fazer uma pousada dentro, um hotel, um aeroporto. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque é uma coisa tão maravilhosa e foi assustador, né? Então, eu queria saber dessa parte, de quem mora e de quem trabalha aí, como é que está isso, se for possível. E onde eu organizo o meu grupo para levar a família. Também, por favor. Oi, Marina, boa pergunta. Eu te mandei aí no chat o contato da Belvitur, que é a agência, né, oficial aqui do Inhotim, então eles têm todos os serviços, né, de transfer, olham passagens também, né, entradas e tudo, guias aqui dentro do parque, serviços dentro do Inhotim também, fora do Inhotim. Então, você consegue fazer tudo por eles, assim, é bem bom o serviço e facilita demais a visitação. E sobre, né, a tragédia, né, de Brumadinho e tudo, ela não atingiu o Instituto, né, ela aconteceu a 17 quilômetros aqui de onde o Instituto em Inhotim está, mas é um processo, né, de renascimento, porque Brumadinho ficou na cabeça de muitas pessoas, né, com imagens terríveis, a tragédia, né, só que foi um local específico, não foi mais uma tragédia humana do que uma tragédia material, vamos dizer assim, né? Material em vista ambiental foi terrível também, mas não destruiu a cidade, como muita gente imaginava, né? Não destruiu os espaços turísticos, principalmente, como em Inhotim, como tem diversas cachoeiras, né? Tem parques, né, também aqui
que são abertos ao público. Então, o turismo em Brumadinho em si foi mais afetado pelo estigma, né, da cidade, entre aspas, estar destruída do que mais pela destruição causada realmente pela barragem. Então, hoje, nosso trabalho é mais de incentivar mesmo, né? Com que as pessoas venham visitar, que não tenham essas imagens ruins na cabeça, porque na verdade, não é assim, né? Foi só um local específico mesmo, e a cidade está de braços abertos e depende muito disso, né? O turismo é a segunda maior fonte de renda da cidade, então é importante para a gente ter, né, os visitantes do Inhotim, né, todos os turistas que vêm nos visitar, né, não só em Inhotim, mas também nos nossos outros pontos turísticos. Alguma obra foi feita por algum artista ou por um grupo de Inhotim, se pensou nisso, levando em conta toda essa situação? Não um memorial, não é isso. Alguma coisa a respeito? Eu ia falar só da Lúcia Coll, né? Tem uma artista que inaugurou agora, no mês passado, né, nessas novas inaugurações que eu falei com vocês, que é a Lúcia Coll, que a obra dela se chama Propaganda, e é uma obra que se estende, né, são vários outdoors, né, que se estendem, estão aqui no Inhotim e se estendem à cidade de Brumadinho. Então, nesse caminho, né, da entrada de Brumadinho até o Inhotim, a gente tem alguns outdoors expostos lá e expostos aqui na cidade. O nome da obra é Propaganda, e ela coloca, né, monta como forma de outdoors, porque após a tragédia de Brumadinho, com a população recebendo indenizações, né, e uma grande movimentação monetária dentro da cidade devido a isso, essas propagandas, né, começaram a crescer muito. O número de outdoors, né, cresceram muito, e eram outdoors que mostravam carros de luxo, né, condomínios de luxo. Então, mudou também um pouquinho dessa característica geopolítica, né, sociopolítica da cidade. Então, ela mostra um pouquinho disso para a gente, porque que ela coloca nesses outdoors, né? Fundos, é uma série de trabalho dela que se chama Fundos. Então, tem fundo de pacote de saco de carvão, tem fundo de queijeiras, né? Aquelas queijeiras que são usadas para fazer queijo, né? Caixa de cogumelo, em umas escalas bem grandes. Então, ela coloca no lugar dessas propagandas de carro de luxo, de condomínio de luxo, uma imagem que não tem um certo significado, não tem um valor material, né? É uma coisa tão simples no nosso dia a dia, né? Então ela coloca no lugar ali no lugar de uma coisa que tem um valor tão grande, uma coisa que, entre aspas, não tem valor nenhum. Só que isso incita com que as pessoas, né, criem aquela tensão de você ver aquilo na cidade e falar, meu Deus, o que é isso, né? O que é essa imagem? O que isso representa? E ela só tem uma continuidade aqui no Inhotim. Então é mais uma forma de convite, né, às pessoas, né, que veem essas imagens diariamente a também se conectarem com o espaço que está ali na sociedade, né, naquele ambiente delas ali que é o próprio Inhotim. Bem criativo, bastante interessante, né? É bem criativo. Sim. Mas é um lugar, não é para um fim de semana, é bem mais que isso, né? Para aproveitar. Uma semana, né? O Inhotim em si é 2 a 3 dias. Aí os outros pontos turísticos é uma semana, né? Para conhecer tudo. E outros pontos? Tem bastante cachoeiras, né? Tem mirantes também, que Brumadinho é rodeado de montanhas. Então, tem uns mirantes, uns lugares mais altos que você vê todas as montanhas, né? Que rodeiam a cidade. É bem bonito, sabe? A que distância de Belo Horizonte? 70 quilômetros. Quanto? 70 quilômetros. 70 quilômetros. 60, 70 quilômetros. Dá Isso 1h20. Uhum. É 1h20. É bem pertinho, assim, né? E tem mais perto de Brumadinho, aí tem lugar de hospedagem, tem?
Sim, sim. Tem hotéis aqui bem próximos do Inhotim, que ficam a 3 minutos do Inhotim, né? E são hotéis bons. E até pousadas também um pouquinho mais distantes, que dão cerca de 20, 30 minutos de distância, mas que são pousadas mais em locais mais fechadinhos, né? Que é aquela coisa mais para relaxar, né? Fora da cidade mesmo, é super gostoso. Obrigada. Muito bem. Muito bom. Já podemos programar umas viagens, né? Eu vou. Eu tenho um grupo, eu posso pôr a mim, eu vou. Vou com vocês com todo Legal. prazer. O muito Matheus, bom. acho que colocou aqui no chat, colocou aqui o telefone da Belvitur, que é a Isso. agência oficial de lá. Quem quiser entrar em contato. Já estão recebendo normalmente, né, Matheus? Já está aberto geral? Já, Sim, né? a gente está aberto de quinta a domingo, né? Ao público e com limite diário de 1.000 pessoas. Porque é muito grande. Legal. Matheus, tem WhatsApp? WhatsApp, eles não têm, mas dá para ligar, mas a atendente tem. A atendente que geralmente atende o Inhotim tem WhatsApp e dá para conversar com ela pelo WhatsApp. E fim de semana? Não dá para fazer um pacote com criança, quem trabalha? Não, sim, de quinta a domingo está aberto. E feriado. E feriados também. Hoje, por exemplo, está aberto ao público. Desde quinta passada até hoje está aberto. Aí a gente fecha amanhã e quinta abre de novo. Então tem bastante feriado aí para frente, ó, novembro, dia 2, dia 15. Verdade. Dá para programar uma coisa bem legal, hein? No mínimo uns 3, 4 dias para conhecer bem Inhotim, né? Fim de Sim, semana sim. só dedicado a Inhotim. Né? Exato. Foi o que eu fiz. A Muito bom, Belvitur vale a pena, tem vale a pena. escritório em São Paulo. Tem escritório em São Paulo? Tem, a Belvitur tem. Parece que é na Oscar Freire. E tem o telefone? Está aqui no chat o telefone, dona Miriam. Já Eu colocaram sei. aqui. Não, mas é de São Paulo. Eu aqui não tenho, mas eu posso depois passar para a Sílvia. Seria ótimo. Se vocês quiserem montar um grupo, eu não posso no feriado do 15 de novembro, porque eu tenho um casamento. Vamos pensar em montar um grupo. Ano que vem, janeiro, fevereiro, Sim. Vamos pensar até dezembro, fazer um grupinho, né? Até comecinho de dezembro. Já seria maravilhoso. Vamos pensar, talvez, já tem bastante gente que tem. Vamos lá. Então tá bom, gente. Eu Parabéns, queria agradecer. Parabéns. Acho que foi uma tarde muito gostosa. A gente pode falar que a gente, no feriado, a gente foi para Inhotim, olha como a gente é chique, né? Eu fui para Inhotim com praia, né? Não sabia que praia, que Inhotim tem praia. Deu para a gente ver cada exposição que a gente vê é mais legal, né? A gente viu a primeira, depois a gente viu a segunda, porque eu fui escolhendo pelos temas que eu achava mais interessante, mas agora a gente está na terceira e é mais interessante ainda, né? Então, eu queria agradecer de novo vocês, da gente conseguir proporcionar para o nosso grupo aqui, que tem muita gente ainda que não está nem saindo, de um programa bacana, da gente conseguir conhecer, ter ideia, porque todo mundo aqui em São Paulo fala de Inhotim, todo mundo. Então, obrigada, Leonardo, Matheus, Rayane. Obrigada mais uma vez. E a gente se vê novamente. Quem sabe a gente faça a última exposição virtual daqui 2 meses para dar um tempinho. Quem sabe a gente completa esse ciclo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Receber vocês. Um prazer. Obrigada pela companhia. Feriado, tá? Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. A sua orelha é linda, viu, Leonardo? Matheus é invejoso. É isso que acontece. Com certeza. Eu falei para ele, Matheus, se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Eu falo isso com ele. Isso pode virar bullying, né? Melhor ele não falar isso mais, não. Pois é. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, dona Esther. Tchau. Bom feriado.
Tchau, Sarita. Tchau. Tchau, 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 gente. tchau, 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 Obrigada. pessoal. Tchau.